Olá, boa noite. Plenário do Supremo analisa se acesso a dados de celular encontrado no local do crime viola sigilo telefônico. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral defende ministra da Corte vítima de racismo. Superior Tribunal de Justiça dá posse a aprovados no último concurso público. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, recebe Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, Fonajus itinerante. E ainda, as informações sobre a celebração do Dia Mundial da Diversidade Cultural na Praça dos Três Poderes. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 21 de maio, começa agora. A gente abre esta edição do Jornal da Justiça falando sobre a celebração pelo Dia Mundial da Diversidade Cultural, que reúne hoje na Praça dos Três Poderes grandes nomes da música brasileira. Quem está lá é o repórter Pablo Lemos, que conta ao vivo como é que está o evento. Boa noite, Pablo. A gente tem a riqueza cultural. Oi, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o pessoal está aqui ansioso para a entrada da cantora Maria Gadu. Ela que abre a programação de shows nesse Dia da Diversidade Cultural, que foi montado aqui na Praça dos Três Poderes. Maria Gadu esteve aqui para fazer a passagem de som agora há pouco, cantou um pouquinho com os fãs, cantou algumas músicas. Na sequência vem a cantora Ana Castela, depois o cantor Diogo Nogueira e depois o Bel Marques, cantor baiano. E para finalizar essa sequência de shows com esses nomes conhecidos na música brasileira, vem o cantor Frejá. Essa programação começou cedo, bem cedo, de manhã, com várias manifestações culturais voltadas para o público aqui em geral. E agora o Dia da Diversidade Mundial, comemorado hoje, termina com essa sequência de shows aqui na Praça dos Três Poderes. Amanhã a gente vai trazer um resumo de como foram esses shows por aqui para o pessoal ficar por dentro. E logo no final do jornal a gente volta aqui ao vivo mais uma vez para mostrar como é que está a movimentação por aqui. William, volto com você. Muito obrigado pelas informações, Pablo. A primeira turma do STF ouviu hoje o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior. Ele falou como testemunha de acusação do chamado Núcleo 1 na Ação Penal 2668, que apura os crimes que teriam sido cometidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas. O brigadeiro prestou depoimento hoje, que estava viajando na segunda-feira, quando as outras testemunhas foram ouvidas. Amanhã, às 8 horas da manhã, serão ouvidas as testemunhas de defesa do coronel Mauro Cid. O Tribunal Superior Eleitoral referendou a decisão que confirmou o indeferimento da candidatura de Luiz Eduardo Santos de Araújo, do PL, ao cargo de vereador do município de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, em 2024. Luiz Eduardo já tem uma condenação por envolvimento com milícia na Baixada Fluminense. Anderson Arcoverde tem as informações. O caso chegou ao TSE depois que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro negou a candidatura de Luiz Eduardo dos Santos de Araújo com base na vida pregressa dele. De acordo com o processo, o político foi condenado criminalmente a pena de 8 anos de reclusão por participar de milícia privada que exerce o domínio territorial em diversos bairros do município de Belford Roxo. O relator do processo no TSE, ministro Ramos Tavares, destacou que a Constituição Federal veda a candidatura de integrantes de organização paramilitar ou congênere. O ministro afirmou que a atuação de organizações criminosas no processo eleitoral põe em xeque a liberdade de escolha do eleitorado. Este Tribunal Superior já fixou para as eleições de 2024 a tese de que a proibição de candidatura de integrante de organização paramilitar ou similar advém diretamente do artigo 17, parágrafo 4º da Constituição Brasileira, norma essa que combate a interferência no processo eleitoral por parte de grupos criminosos organizados. A votação foi unânime. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, disse que o racismo sofrido pela ministra substituta do TSE, Vera Lúcia Santana, atinge a justiça eleitoral e a toda a sociedade. Detalhes com o repórter Rimac Souto.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, se manifestou na sessão plenária da última terça-feira sobre o fato ocorrido envolvendo a ministra substituta e vice-diretora da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, Vera Lúcia Araújo, ao ser destratada e impedida de entrar no auditório da Advocacia Geral da União, mesmo se apresentando como palestrante e mostrando a carteira funcional na condição de ministra substituta do TSE. Ao abrir a sessão, Carmen Lúcia tornou público o ocorrido e disse que o fato atinge a justiça eleitoral como um todo e aos brasileiros e brasileiras. Nós fazemos campanhas permanentes pela inclusão, pela igualdade, pela possibilidade de não se ter, nem de longe, que alguém passar por nenhum tipo de destratamento. Racismo é crime, etarismo é discriminação. É inconstitucional, imoral e injusto qualquer tipo de destratamento em razão de qualquer critério que não seja o da dignidade da pessoa humana. A assessora especial de Diversidade e Inclusão, Cláudia Trindade, compareceu à sessão em nome da AGU e leu um ofício assinado pelo ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, com pedido formal de desculpas e manifestação de indignação pelo constrangimento ao qual foi submetida a ministra Vera Lúcia. A Justiça Eleitoral criou um prêmio voltado para valorizar iniciativas que promovam o fortalecimento do processo eleitoral democrático. Vamos saber do que se trata com a repórter Daniela Ramalho. O Tribunal Superior Eleitoral lançou o prêmio Justiça Eleitoral e o selo de qualidade eleitoral. A iniciativa é para valorizar projetos inovadores que fortalecem o direito ao voto e à democracia no país. O selo de qualidade eleitoral vai reconhecer anualmente os tribunais regionais eleitorais que se destacarem em áreas como gestão eficiente, inovação, transparência, combate à desinformação, capacitação de servidoras e servidores e atendimento ao eleitor, com categorias Diamante, Ouro e Menção Honrosa. Já o Prêmio Justiça Eleitoral vai homenagear magistradas e magistrados, servidoras e servidores e cidadãs e cidadãos que participaram de ações de impacto no processo eleitoral em 7 categorias. As inscrições vão de 1º a 30 de junho pelo site do TSE e os vencedores serão anunciados em 10 de dezembro na sede do Tribunal em Brasília. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, foi reconduzido para mais um período de 2 anos como integrante titular do Tribunal Superior Eleitoral. A eleição foi feita durante sessão plenária do STF nesta quarta-feira. O atual mandato do ministro na Corte Eleitoral termina em 25 de maio. A seguir, a STF vai julgar um recurso contra a decisão da Justiça Fazendária do Rio de Janeiro que determinou o pagamento de indenização a servidor por férias não gozadas. E o Superior Tribunal de Justiça dá posse a aprovados no último concurso público. A gente mostra já já. Por unanimidade, o plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu nesta terça-feira aplicar a pena de disponibilidade à juíza Cleonice Fernandes de Menezes Trigueiro, do Tribunal de Justiça do Amazonas. O processo administrativo disciplinar, relatado pelo conselheiro Pablo Coutinho, foi instaurado a partir de apurações iniciadas em 2023 pela Corte Amazonense, que identificou a paralisação de diversos processos sob responsabilidade da magistrada, então titular da 7ª Vara de Família de Manaus. Na reportagem exibida ontem no Jornal da Justiça, a imagem utilizada indevidamente foi a da conselheira Yara Amazônia Lins, que não tem qualquer relação com o processo julgado pelo CNJ. Pedimos desculpas pelo erro e reforçamos nosso compromisso com a informação correta e o respeito aos envolvidos. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve analisar nesta quinta-feira um processo apresentado pelo governo do Rio de Janeiro contra a decisão da Justiça Fazendária do Estado, que determinou o pagamento de indenização a servidor por férias não gozadas. O tema teve repercussão geral reconhecida. Acompanhe os detalhes na reportagem de Carolina Chaves. Os ministros vão decidir se um servidor público em atividade
têm direito a receber em dinheiro o valor das férias que não foram gozadas por interesse da administração pública. O caso chegou ao Supremo num recurso apresentado pelo governo do Rio de Janeiro, que foi condenado a indenizar um servidor que não saiu de férias nos anos de 2004, 2005 e 2006. O trabalhador pediu na Justiça o pagamento de indenização correspondente a 100% dos vencimentos pelas férias não gozadas. O governo do Rio afirma que o pagamento de indenização é indevido para o servidor que está na ativa, porque ele ainda pode tirar as férias acumuladas. Segundo o Executivo, o pagamento em dinheiro e não em folga ofende os princípios da legalidade e da separação dos poderes. Já o servidor defende que a administração falhou ao não garantir as férias anuais e, por isso, tem o dever de indenizar. Caso contrário, configura enriquecimento sem causa por parte do Estado do Rio de Janeiro. Nesse julgamento, devem falar o Sindicato dos Policiais Civis do Rio de Janeiro, a União, a Associação Jurídica dos Servidores Públicos e o Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Fluminense. O relator é o ministro Gilmar Mendes. Também está previsto o julgamento da ação que questiona a criação de cargos comissionados no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Na prática, o STF vai decidir se esses cargos deveriam ou não ter sido preenchidos por concurso público. Evne Araújo. A discussão gira em torno do cargo de assessor de transporte e segurança, criado por leis estaduais em 1993 e 2018. Segundo a ação, essas funções são técnicas e operacionais, como dirigir veículos, acompanhar autoridades e cuidar da segurança. Por isso, deveriam ser ocupadas por pessoas aprovadas em concurso público e não por nomeações diretas. Segundo a Constituição Federal, cargos comissionados só podem ser criados para funções de chefia, direção ou assessoramento direto, que exigem uma relação de confiança com quem nomeia. A acusação é de que o Tribunal de Contas teria usado esses cargos para burlar essa regra. O relator do caso no STF é o ministro Luiz Fux. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou, pediu que o STF declare esses dispositivos inconstitucionais e que a decisão valha para o futuro, dando tempo para o Tribunal de Contas se reorganizar. Já o governo de São Paulo e a Assembleia Legislativa defendem que não houve irregularidade, mas se a decisão for contrária, pedem que o tribunal dê um prazo de adaptação, evitando prejuízos ao funcionamento da instituição. O julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade pode ter impacto não só em São Paulo, mas em outros estados que adotaram práticas semelhantes. A decisão do STF deve reforçar os limites entre cargos técnicos e cargos comissionados e reafirmar a importância do concurso público no serviço público brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça deu posse a aprovados no último concurso público. Kátia Gomes. 67 aprovados no último concurso do STJ tomaram posse durante uma cerimônia realizada no auditório externo do tribunal. Familiares e amigos dos novos servidores lotaram o local para acompanhar o momento. Em viagem oficial, o presidente da Corte, ministro Herman Benjamin, fez questão de participar de forma virtual, dando boas-vindas e destacando a expectativa com a chegada do novo grupo. Este é o primeiro grupo de servidores da história do Superior Tribunal de Justiça que ingressa num ambiente em que nós já estamos utilizando a inteligência artificial generativa. Vocês participarão de um curso de formação que é o primeiro a incluir inteligência artificial. Nós queremos que vocês sejam os melhores especialistas no Poder Judiciário brasileiro no uso de inteligência artificial generativa no âmbito da jurisdição. Os novos servidores também ouviram o diretor-geral do STJ, Sérgio Américo Pedreira, secretário-geral da Presidência, Cole Smith, e o secretário de Gestão de Pessoas, Otávio Barbosa Nenevê. Todos passam a fazer parte de um quadro funcional de servidores éticos, competentes, responsáveis e dedicados ao serviço público de qualidade, com o compromisso de promover o bem-estar da sociedade,
por meio de uma prestação jurisdicional de excelência no âmbito de suas atribuições. Por isso esse concurso foi um concurso difícil. A gente sabe que ele foi um concurso difícil porque a ideia era realmente a gente trazer para o órgão aquelas pessoas que estivessem preparadas para conduzir, junto dos ministros, o STJ por um novo mundo. E agora vocês entram no STJ num ambiente em que, desde o cargo mais simples ao mais complexo, todos têm que atuar com pensamento. Aquilo que a gente fazia sem pensar, no automático, a inteligência artificial vai fazer por nós. A inteligência artificial é uma ferramenta que permite que nós potencializamos nossas capacidades, dediquemos mais tempo e energia às atividades de criatividade, discernimento e sensibilidade. E, com certeza, para trazer maior celeridade à nossa justiça. Esse é um momento privilegiado, é um momento diferenciado e vocês vão fazer parte desse momento de transformação. Nós contamos com isso e vocês fazem parte desse plano. Os empossados são os primeiros colocados da lista de candidatos aprovados no concurso realizado em dezembro de 2024. A maioria assume o cargo de analista na área judiciária, como a Noemi, que veio de Fortaleza. Estou muito animada, assim, é um tribunal com estrutura sensacional, né? Assim, nossa, estou muito ansiosa, querendo servir o jurisdicionado da melhor forma que eu puder. Tanto estudo, tanto trabalho, né, para chegar até aqui. E eu estou muito feliz, muito contente por fazer parte agora da equipe da STJ. O estudo foi cerca de 1 ano e 8 meses, né, 1 ano e 9 meses. E a expectativa, eu acho que desde quando a gente estava na faculdade, né, é um cargo que a gente almeja bastante, né. Para a mãe do João, a posse também representa um marco na vida da família e um momento de muita felicidade. O coração da gente não cabe, né? Fica tão enorme que a gente não tem nem o que falar, né? Não tem nem palavras para descrever o que a gente sente, mas é muita felicidade, muita felicidade. Aos 24 anos, Lucas volta ao STJ. Para ele, que já foi estagiário do tribunal, a posse agora tem um significado ainda maior. Eu estagiei aqui em 2021, então eu sempre soube que quando o concurso saísse, eu ia ter que estudar, porque o meu sonho era voltar. Então, eu formei em 2023 e desde então foi um estudo assim, esperando sair o edital, mas assim que o edital saiu eu engajei 100%, estudei assim por volta de uns 6 meses e foi uma preparação difícil, mas valeu a pena e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. O Supremo Tribunal Federal confirmou a validade de uma regra do Tribunal Superior Eleitoral que impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura para o candidato que não prestar contas de campanha no prazo. A falta da certidão impossibilita o registro de candidatura para a eleição posterior. Para o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, a resolução não cria hipótese de inelegibilidade, mas apenas impede o registro de candidaturas que descumpram o prazo para a prestação de contas. E o plenário da Corte está julgando se o acesso a dados de celular encontrado no local do crime viola sigilo telefônico. O recurso analisado foi acolhido, ficando para outra data a repercussão da tese de repercussão geral, que vai servir de parâmetro para os outros processos sobre o mesmo tema. Repórter Marta Ferreira tem os detalhes. Na prática, está em discussão se a polícia pode acessar dados de celulares sem autorização judicial nos casos de crime em flagrante. O caso concreto diz respeito a um homem denunciado por roubo no Rio de Janeiro. Na fuga do local do crime, o celular do assaltante caiu e foi recolhido por policiais que acessaram os dados do equipamento. Dessa forma, houve a possibilidade da identificação e prisão do homem no dia seguinte ao roubo. Só que o Tribunal de Justiça do Rio absolveu o ladrão por entender que houve violação da proteção constitucional ao sigilo de dados e comunicações, já que não havia autorização judicial. O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu e o caso chegou ao Supremo. O julgamento começou no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou para o plenário físico. O defensor público Marcos Paulo Dutra destacou que o celular hoje carrega toda a vida pessoal e violaria o princípio do devido processo legal. A polícia
ao acessar aquele aparelho celular, primeiramente vislumbrou o álbum de fotos do imputado. Nesse álbum de fotos, identificou-se aquela que seria, ao menos à época, a sua namorada. A partir daí, investigou igualmente o histórico de chamadas daquele aparelho celular e, por último, a agenda de telefones. Então, na realidade, se tem, no caso concreto, uma intervenção bastante potente, bastante invasiva à intimidade. Porque a verdade é que, nos dias de hoje, um smartphone equivale exatamente o quê? A um computador, a um mini computador, onde, na realidade, toda a nossa vida está lá. O advogado do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais afirmou que o celular passou a ser um portal para a vida íntima do indivíduo. Não se trata mais de um desdobramento do artigo 12. Trata-se de um fundamento normativo dotado de eficácia e força constitucional imediatas. Até mesmo pelo próprio parágrafo 1º do artigo 5º, nós sustentamos essa imediaticidade. Trata-se, em nosso modo de ver, se aqui me permitem, de uma autonomia informacional digital com proteção constitucional e força normativa imediatas. E aqui eu invoco força normativas num sentido cogente e robusto da obra de Conrad Hesse, a força normativa da Constituição, que foi introduzida no direito brasileiro e traduzida pelo eminente ministro Gilmar Mendes. O relator do processo é o ministro Dias Toffoli, que votou no sentido de acolher o pedido feito no recurso do Ministério Público. Para o caso concreto, o meu voto é pelo provimento do recurso extraordinário do Ministério Público e retomar a sentença condenatória, confirmando a sentença condenatória do juiz de primeiro grau. Aquilo que seria a tese de uma maneira mais generalista, a que eu estava lendo. Primeiro, o acesso a dados obtidos a partir de aparelhos celulares depende do consentimento do titular dos dados ou de prévia decisão judicial. Artigo 7º, inciso 3 e 10, parágrafo 2º da Lei 12.965/2014, que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz de direitos fundamentais, a intimidade, a privacidade, a proteção dos dados pessoais e a autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais, artigo 5º, incisos 10 e 79 da Constituição. 2. A apreensão do aparelho celular, nos termos do artigo 6º, incisos 2 e 3 do CPP, ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. E no intervalo da sessão plenária, o presidente ministro Luiz Roberto Barroso e o vice-ministro Edson Fachin receberam o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques. No encontro, Marques relatou os episódios de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social e as providências que foram e que estão sendo tomadas. O Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, o FONAJUS itinerante, foi realizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O evento foi organizado pelo Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado, em parceria com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Repórter Paola Marcon acompanhou. A agenda do FONAJUS itinerante incluiu visitas ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ao Telesaúde, da Justiça Federal, à Vara Estadual da Saúde Pública e à URCA, Unidade de Restrições e Cumprimento de Ações Judiciais na área da saúde. O principal objetivo da iniciativa é implementar, em colaboração com os comitês estaduais de saúde, a política judiciária de resolução adequada das demandas de assistência à saúde. A proposta busca aproximar o Poder Judiciário das realidades locais e aprofundar a compreensão sobre a judicialização da saúde. A conselheira do CNJ, Daiane Nogueira de Lira, participou das visitas acompanhada por magistradas, representantes do sistema de justiça e especialistas na área. A saúde, ela faz parte da vida e do cotidiano das pessoas, de cada cidadão, de cada cidadã. Então é importante a gente conhecer
no âmbito do Fonajus itinerante, às realidades locais, porque cada estado da federação tem suas peculiaridades, tem seus desafios próprios na área do acesso à saúde, e é importante que o judiciário tenha esse olhar específico para essa realidade de cada estado. A coordenadora do Comitê da Saúde do TJRS, desembargadora Liselena Esquifino Robles Ribeiro, destacou a relevância das visitas às instituições de saúde e a promoção das boas práticas no atendimento à população. A comitiva visitou a Casa de Apoio do Hospital de Clínicas, espaço que acolhe pacientes e familiares em situação de vulnerabilidade social. Nós viemos conhecer o Hospital de Clínicas exatamente por esse projeto, por esses vários projetos que eles oferecem para a comunidade. E escolhemos o Casa de Apoio porque é a única casa que é ligada a um hospital, porque nós temos casas de apoio no Rio Grande do Sul, em várias cidades, mas tudo ONG, né? Essa aproximação com o Poder Judiciário ela é muito importante para compreender o hospital, entender as nossas necessidades, entender o funcionamento do hospital e debater isso de uma forma que nós possamos nos ajudar, né, a compreender a realidade um do outro e principalmente melhorar a assistência à saúde. Ainda integrando as atividades do Fonajus, o seminário Estratégias para enfrentar a judicialização e garantir qualidade ao atendimento jurisdicionado, teve exposições de magistrados, médicos, advogados e servidores, que compartilharam experiências e projetos na área. Não tem nada como uma relação, como disse o desembargador Favretto, interinstitucional para que a gente alcance os resultados de uma maneira mais rápida, de uma maneira menos custosa e muito mais satisfatória a todos. A seguir, Polícia Federal faz operação contra fraudes em licitações da Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul. E 3 homens são presos com mala de dinheiro no aeroporto de Brasília. Os detalhes já já. Na Paraíba, o Ministério Público emitiu uma recomendação para os prefeitos sobre trabalho infantil e exploração sexual durante festejos juninos. Repórter Márcio Fontinelli. Em um trabalho conjunto de prevenção, os Ministérios Públicos do Trabalho, Estadual e Federal prepararam e encaminharam aos 223 municípios da Paraíba uma recomendação para que sejam intensificadas as ações relacionadas ao combate à exploração sexual de menores e ao trabalho infantil durante as festas juninas. Entre outros pontos, procuradores e promotores pedem que os contratos firmados com o poder público tenham uma cláusula que deixe claro que é proibido o uso de mão de obra infantil. Polícia Federal faz operação contra fraudes em licitações da Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul. Já no Pará, a ação foi para combater fraudes fundiárias. E 3 homens são presos no aeroporto de Brasília com mala de dinheiro. Vamos conferir. A Polícia Federal prendeu em flagrante no Aeroporto Internacional de Brasília 3 passageiros vindos de Manaus, no Amazonas, por lavagem de dinheiro. Os indivíduos transportavam R$ 1.200.000 em espécie dentro de uma mala. De acordo com a PF, o grupo é suspeito de atuar como laranja para fechar contratos irregulares com administrações municipais. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União fizeram uma operação para combater fraudes em licitações envolvendo recursos públicos federais destinados à Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul. A investigação aponta fraudes praticadas por empresários com a ajuda de servidores públicos da Secretaria, permitindo a contratação mais onerosa em outros órgãos públicos. As negociações ultrapassam o valor de R$20 milhões. A Polícia Federal deflagrou uma operação para a repressão de organização criminosa especializada em fraudes fundiárias, grilagem de terras públicas da União e lavagem de dinheiro no Pará. Os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, uso de documento falso, grilagem de terras públicas, lavagem de dinheiro e fraude contra o sistema financeiro nacional. O Supremo Tribunal Federal deu mais um passo na construção de um judiciário mais acessível, humano e inclusivo.
Nessa quarta-feira, a Corte anunciou novos avanços em sua estrutura, com ações que beneficiam grupos que por muito tempo foram invisibilizados. A Maria vive com uma bolsa de colostomia há 4 anos por causa de um câncer. Além da doença, ela passou a enfrentar situações constrangedoras ao usar banheiro em espaços públicos. Essa é uma realidade diária do ostomizado, porque muitas vezes a gente não acha banheiro com acessibilidade, que é aquele banheiro individual, né? Que a gente entra, que tem a pia, que tem um vaso sanitário, que tem uma torneira para a gente poder, às vezes, fazer uma higienização, né? O banheiro para pessoas ostomizadas no Supremo Tribunal Federal é uma das ações da Corte para tornar as dependências mais acolhedoras e acessíveis a todos os públicos. A iniciativa, né, da Suprema Corte trazer o primeiro sanitário adaptado para as pessoas com ostomia, para a gente é realmente um abraço na inclusão e na acessibilidade. Então a gente considera que nós somos reconhecidos enquanto pessoas com deficiência e que aqui também é o nosso espaço. Nos últimos anos, o STF vem fortalecendo uma política de inclusão e acessibilidade com reformas estruturais, capacitação de servidores e modernização dos serviços presenciais e digitais. Outro avanço foi a reforma do berçário, que completou 24 anos nesta quarta-feira. O espaço foi ampliado para atender 26 bebês de até 2 anos. O direito à acessibilidade está garantido pela Constituição e pela Lei Brasileira de Inclusão, de modo que o que fazemos aqui foi aplicar na prática os princípios que orientam um Estado comprometido com os direitos fundamentais. De modo que essas são as 2 entregas que eu tenho muito prazer de fazer hoje, tanto a do berçário quanto a do banheiro, para as pessoas que têm essa condição, cumprindo o nosso dever de propiciar às pessoas as melhores condições de dignidade. O Supremo Tribunal Federal faz uma série de atividades na Praça dos Três Poderes em comemoração à Semana da Justiça pela Diversidade Cultural. Repórter João Pedro Melo. O evento é uma parceria do STF e do Instituto Integra Mais Um, em comemoração ao Dia Mundial da Diversidade. Pelo menos 800 alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal visitaram o evento durante todo o dia. Eles acompanharam palestras sobre diversidade cultural na internet, na economia e na democracia. Esse momento para os nossos estudantes aqui no Distrito Federal é considerado como um momento muito importante, é ímpar. Eles acabam tendo muitas vezes essa única oportunidade de terem um contato com a diversidade cultural do nosso país, da nossa região. Os estudantes também assistiram ao longo do dia a apresentações de dança, diversos shows com grupos de hip hop, bandas de rock e alguns até se arriscaram a dançar no palco do Salão Cultural. Admirou muito, entendeu? Convidaram várias pessoas para participar. Eu adorei bastante. As embaixadas de Brasília também foram convidadas para compartilhar um pouco da própria cultura. A da República Dominicana levou ritmos animados. A gente trouxe um pouquinho dos principais elementos da cultura dominicana, que seriam, no caso, o merengue, um ritmo muito democrático, muito popular em toda a América Latina, a bachata, que é um dos ritmos que mais cresce mundialmente falando, e um pouco da cultura carnavalesca, que lá na República Dominicana o carnaval também é uma festa muito tradicional, muito popular. O evento vai ser encerrado com shows de artistas como Maria Gadu, Ana Castela, Diogo Nogueira, Bel Marques e Frejá. Segundo os organizadores, as apresentações foram pensadas para promover um diálogo intercultural e a defesa da democracia. O Tribunal Superior do Trabalho celebrou o dia de hoje com uma apresentação cultural e com debates sobre diversidade. Repórter Renata Gorga traz as informações. O evento começou com a apresentação cultural do Instituto Folha Seca. Os painéis promoveram debates sobre a diversidade na justiça do trabalho, o diálogo social como fator de educação e de ciência e a cultura como agente de transformação social. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, destacou que a cultura é fonte de mobilidade social, de inclusão e de fraternidade. Nós, quando vemos nossos irmãos, temos que olhá-los como semelhantes, como nós mesmos, e entender e participar de toda a manifestação. E manifestação é cultura. E que bom que nós possamos celebrar isso.
Voltamos a falar ao vivo com o repórter Pablo Lemos, direto da Praça dos Três Poderes. Como é que estão as atividades em comemoração ao Dia Mundial da Diversidade Cultural, Pablo? Conta pra gente. Boa noite, William, mais uma vez para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, Maria Gadu entrou daqui a pouquinho, agora há pouco, aqui no palco, ela já deve estar na terceira música. E na sequência a gente tem Ana Castela, também teremos Diogo Nogueira, Bel Marx e para finalizar o Frejá. Essa sequência de shows com esses nomes da música brasileira marcam esse Dia Mundial da Diversidade Cultural que é celebrado no dia 21 de maio. É a união de tribunais superiores e também do governo do Distrito Federal para celebrar essa data tão importante. Amanhã a gente vai mostrar no nosso jornal como foram esses shows por aqui e a gente encerra a participação mostrando um pouquinho do show da cantora Maria Gadu e logo em seguida eu volto contigo, William. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã. Preparem bem os sensores para poder captar. Você pega o sem fio e deixa de um pouco falar.